Atenção. Boa noite, muito boa noite. Vamos começar o segundo episódio. Estamos começando, não é verdade? O segundo episódio do Descomplicando Forex, não é verdade? Descomplicando Forex. Para você que sempre quis operar o Forex, mas tinha medo, não entendia direito, não sabe direito por onde começar, quer saber um pouco mais, quer ver um pouquinho como é que a gente opera Forex, aqui o Vinícius, principalmente, que é quem vai compartilhar a tela, opera, então vem para cá, quer conversar, quer tirar dúvida? É aqui, Descomplicando Forex. Lembrando que são apenas 5 episódios, vão ficar gravados, sim, mas se você quer tirar dúvida ao vivo, aprender ao vivo, são só 5 episódios, então você tem que estar aqui toda quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos com a gente, para poder vir aqui ao vivo, trocar ideia, tirar dúvida e fazer tudo isso junto com a gente, né? Porque quem sabe faz ao vivo, né? Assim que o pessoal fala por aí. Então, eu vou dando meu boa noite aqui para o Vinícius. Vini, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, vamos tentar ajudar aí, né, mostrar como é que é o Forex de uma maneira prática e simples, tá? Sem criar o monstro do bicho de 7 cabeças que falam por aí do Forex, tá? Aqui é tudo simples e prático e a gente vai falar a verdade sempre, tá, galera? Importante, né? É alguns mitos que a gente vê por aí em relação ao Forex, né? Que vai ficar rico rápido, não é que é muito. É simples, mas quando o Vini fala simples, não quer dizer que você vai comprar aqui e vender ali, não, tá? Muitas coisas que se falam sobre o Forex, né, tratam o Forex como um jogo e não é, gente. O Forex é uma aplicação do mercado financeiro em que você faz uma aplicação numa renda variável de altíssimo risco, como outras, como a bolsa, como qualquer outra de renda variável. Ele só é o maior mercado do mundo, né? Ele é muito maior do que qualquer bolsa de valores, nem juntando todas as bolsas de valores de todos os países, chega a 20% do que é o Forex, só para vocês terem uma ideia, né? Então tem que Exatamente. respeitar. E isso já cai por terra aquela história de que é enganação, é treta, é maracutaia, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, brasileiro, né, assim, tem às vezes, essa falácia aí, né? Aí, o Tradência Traders Club, seja bem-vindo aqui, tá aqui. Ah, Paty, não Isso começa com aí. a desmotivação, tem que desmotivar a galera, porque se você quiser ficar aqui, você tem que ficar pelos motivos certos. É maravilhoso? É muito legal? É viciante no sentido bom da palavra, porque a gente É. adora esse troço? Sim, mas tu tem que se preparar para poder estar nesse negócio aqui. Então, não vem achando que é molezinha, não, porque não vai adiantar, não é verdade, Vini? A semana passada a gente, né, falou, deu uma introdução, né, sobre, né, corretora, sobre como é que é, né, o mercado Forex, né? Espero que vocês tenham revisto ali o que a gente falou, que é a pura verdade, né? A gente vai entregar só a verdade aqui e vai mostrar quais os passos, qual a rotina, qual é a receita para você entender o mercado Forex simples. Então, assim, dedicação, estudo. Então, a semana passada a gente falou bem introdução. Então, hoje eu vou tentar falar rápido e já vou abrir o gráfico aqui. Eu queria saber de vocês ali no chat, como é que está o conhecimento? Vocês já viram o Forex, né? Foi a primeira vez? Estudaram alguma coisa? Já operam Bolsa de Valores? Operam a B3 aqui do Brasil? Opera outra coisa, né? Porque assim, tem que ter um básico, tem que ter um roteiro, você tem que ter um conhecimento básico para você sair, para você entrar no Forex. Não adianta você querer abrir uma conta demo e fazer alguma coisa. Não, você tem que
ver como é que funciona realmente esse mercado, entender análise gráfica. A gente vai falar de análise gráfica hoje, né? O Forex respeita muito o padrão gráfico, que eu sou grafista, né? Então a gente vai falar sobre isso. Mas assim, existem algumas apostilas aí disponíveis, a Naked Forex, Trading the Zone, padrão candlestick, né? Japonês. Então, assim, vocês têm que dominar isso aí, vocês têm que entender isso, vocês têm que ver e reler essas apostilas sobre candlestick, né? Existe o candlestick patterning, né? Que são padrões, são combinações de candles. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que ler a Baby Pips ou a Naked Forex, tá? Eu recomendo total vocês assim, ó, antes de querer pegar no Forex, vocês têm que ler essa apostila, tá? Depois vocês têm que ter o livro mais recomendado é o Trading the Zone, para você preparar o teu mindset para esse mercado, entendeu? E depois conhecer candlestick, conhecer padrões gráficos, entender muito de figuras, padrões de figuras. O Forex trabalha muito com isso, tá? Então, é isso que a gente vai começar a falar aqui aos poucos. Muito bom. Deixa eu dar boa noite. E lembrando que para Mindset, né, nesse momento, o Mente de Trader não está aberto, mas dentro em breve abrirá. Então, fique de olho que se você não resolver o seu Mindset com Trading the Zone, tem o Mente de Trader aqui. Deixa eu dar boa noite para a galera antes da gente começar efetivamente os trabalhos. Anderson, Ricardo, Adnei, Caian, é isso? Caian, outro Ricardo, tem o Ricardo de Souza e o Ricardo Brando, Marcel, querido, J. Júnior, boa noite, que legal ter você por aqui. Bom, gente, dados os boa noites, ninguém respondeu aqui, quer dizer, não, mentira, respondeu sim, olha, o Adnei está começando a olhar o Forex agora, né? O Ricardo fez o curso do Aranha, então pelo menos você tem padrões gráficos, padrões de candle, principalmente, né? Barra a barra, né? Porque o Aranha é barra a barra, então isso já é um ótimo caminho andado, né? E o Ricardo opera B3, viu, Vini? O pessoal está aqui isso aí. engatinhando. A galera que já opera B3 quer conhecer o Forex, no caso do Adnei, do Ricardo, o Anderson aí, e quem já tem o conhecimento gráfico, maravilha. Você já está um passinho um pouquinho na frente, né? Não está no zero ali. Uma das coisas que eu acho que é interessante, assim, por exemplo, quem vai operar, né, para diferenças assim, B3 e Forex, a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que pode ajudar a galera, né? Você que opera as duas, né? Eu não opero, eu só opero Forex, até namorei a B3, mas eu particularmente não gosto, né? Eu gosto do Forex mesmo. Mas você opera os dois, né? O que você vê de diferente, assim, para o pessoal que está na B3 e que pensa em, de repente, que está namorando igual o Adnei e o Forex? O que você vê ali na operação que é de diferente de um para o outro? Então, a B3 ela é o mercado brasileiro aqui, então ela tem as particularidades de movimentação do preço de acordo com o que acontece aqui no nosso país. Então, o índice nosso ele é muito volátil, ele é muito bom, mas é muito volátil. Então tem que ser muito rápido para você acompanhar o índice. E tem a questão de fluxo, a questão de book, de oferta, agressão, né, de comprador, agressão de vendedor. Então, o pessoal usa muito isso. Eu, como sou gráfico limpo, eu não uso nada, tá, gente? Eu não olho nem volume do preço, para vocês terem uma ideia. É gráfico puro mesmo, leitura de candle a candle, né? Eu tenho um pouco da base do Brooks, né? É leitura de candle a candle, identificar ali é tamanho de sombra, é tamanho de corpo de candle, é combinação, é formação de figura, é tudo isso que eu analiso ali na hora. E o índice, então, tem essa particularidade de ser mais volátil. Claro que começa a ser devagar, e como o dólar. Hoje o dólar começou quietinho e estourou depois também. E você vê, os dois, né, tiveram movimentos fortes hoje, né? Então, assim, a B3 tem essa particularidade, né? O dólar interno aqui nosso, né? A questão de ser o dólar brasileiro contra, né, o dólar lá fora, notícia daqui, notícia de lá, entendeu? Então, assim,
discurso lá do dólar americano, influencia o nosso dólar aqui, o Banco Central ele interfere, ele faz leilão, entendeu? Então ele faz swap cambial aqui, isso tudo interfere na nossa bolsa de valores, né? E você vê às vezes o índice americano lá, que é o SP500, subindo, o nosso está descendo, quer dizer, não tem nada a ver, e não é um setup isso, entendeu? Não é questão. Geralmente eles têm movimentos parecidos, assim, mas não pode ser a tua entrada, né, de um trade baseado no índice americano. Você tem que fazer a leitura do gráfico que você está na tua frente. Se você está num gráfico de 5 minutos, você tem que fazer a leitura nos 5 minutos. Se está num gráfico de 10, de 15 minutos, você vai fazer a leitura nesse gráfico, porque é ali que está te mostrando algum padrão. E o Forex, né? Então, falando da B3, o Forex não. O Forex ele não tem book, gente. Ele não tem essa questão de fluxo, não tem nada. Ele não tem ajuste diário, não tem essas coisas, tá? Então, ele abre o mercado 8 da noite no domingo e vai fechar sexta-feira, 8 da noite. Claro que ele tem uma abertura de volatilidade de cada bolsa no país que está acontecendo ali, mas assim, ele não tem essa questão de book de oferta, ele não tem a questão de fluxo, de agressão, de não sei o quê. Aí entra a moeda do país. Então ele respeita muito mais a análise gráfica em relação à B3. Então ele tem um movimento mais suave, assim, claro que vai ter a notícia, que eu já falei semana passada. A notícia interfere muito, então mesma coisa, não sabe operar notícia na B3, não vai operar notícia no Forex, por enquanto, até você dominar. Uma coisa, o Vini, que eu acho interessante, né? Eu não sei a tua opinião sobre isso, mas eu sinto um pouco, né? Assim, pelo que eu às vezes, principalmente depois que você ficou com a sala lá do índice, também o nosso querido Edu lá com a sala do dólar, e aí opera um B3, aí eu fiquei olhando mais a B3, eu sinto que assim, as regiões, né, suportes, resistências, regiões de briga ali, no Forex, eu acho que elas têm mais briga, talvez exatamente pelos interesses dos países estarem envolvidos, né, serem interesses de moedas, então você tem muito mais interesses do que apenas investidores entrando, comprando, entrando com dólar, né? Como acontece na B3, investidor entrando, comprando ou vendendo dólar e ações daquela cesta lá do índice. Você tem brigas ali, né? PIB de país ali, né? E relações, dados econômicos de países que influenciam diretamente a questão do câmbio. Então, eu sinto que as regiões tem muito mais briga, né? Normalmente, a não ser que, claro, que tem uma influência na hora da notícia, aí é diferente. Mas, normalmente, você também sente isso? Exatamente, acontece, né? Você tem que olhar, né? A gente vai falar do gráfico aqui, a gente tem que olhar muito o histórico, né? Eu falo assim, olha para a esquerda, né? Olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu no teu lado esquerdo do gráfico. A teoria de Dow ela é bem simples, tá? Ela se repete muito, o ciclo de mercado se repete, né? Então, assim, aonde teve uma trade range, uma congestão, uma consolidação, ela pode acontecer ali na frente quando ele chegar naquele ponto. Ou ele vai passar forte, conforme uma notícia, conforme a liquidez o que aconteceu naquele país, naquele momento, a situação, um discurso, né? Taxa de juros, ou ele vai fazer a trade range igual ali, né? Claro que tem o tempo, né? Não é exatamente igual, mas a gente sabe que é uma região que vai enroscar ali, né? O Edu ali perguntou, né? O índice operar pelo Forex é muito válido, sim, tá? É muito válido, sim. E muita gente opera pela Active Trader, tá? Eu tenho conta também na Active Trader e opera o índice brasileiro pelo Forex. E aí é em dólar. E aí você já fica operando o Forex também. Então, é uma vantagem em relação, assim, à questão de taxas, né? E também a facilidade de você já estar numa plataforma de Forex. Então, é legal, sim. É legal. Agora, tem que só alertar a galera, né? O Vini, é o spread. Às vezes, o spread desse par especificamente... O spread dependendo... é 10 pontinhos, não influencia em quase nada, Não, tá? eu Não digo, se não é o preocupe. spread geral, eu estou dizendo do par
do índice operando pelo Forex. Às vezes, dependendo do horário, vai ter um spread maior. Não, né? spread a gente vai falar depois de outras coisas, mas assim, o índice brasileiro, tá? O spread é fixo, é 10 pontos, tá? Ele não varia, tá? Quem opera o índice pela Active ali é 10 pontinhos, tá? Então não tem problema nenhum ali, e 10 pontos a gente sabe que a volatilidade do índice. Então, vamos começar já a cabeça, tá? Se você quer operar Forex, esquece essa besteira de spread. Claro que tem um limite para você aceitar ali de 30 pontos, isso de euro dólar, tá? De USD, JPY, de GBP, USD. Esquece, tira essa besteira que estão falando por aí. Mas tem spread. Cara, esquece. Se você fizer a análise certa, esperar, ter a paciência, que paciência é 50% da virtude de um trade, você vai pegar o trade e o spread vai ser nada para você. Tá? Então já tira essa questão do spread, já vão deixar bem claro isso. Spread é para cara perdedor. Reclama é cara que vem falar de taxinha da B3 também, e esquece, velho. Você faz um trade bom, o que é uma taxa que você entra num trade de 10 centavos ou 50 centavos? Cara, você vai tirar 40, 70, 80, 100 reais. Então esquece esse papo aí de taxa, velho. Beleza? Exatamente. É o custo da operação, é o custo do negócio, não é verdade? E aí, é claro que isso varia às vezes, de corretora para corretora, assim como qualquer taxa, qualquer operacionalidade, mas se você tiver numa boa corretora, os spreads no Forex até são bem parecidos. As corretoras boas, que são concorrentes, elas mantêm ali uma coisa bem parecida em termos de spread, e ninguém deixa de operar Forex por causa de spread, né, Vini? Ninguém deixa de operar Forex por causa disso. É que nem perguntou ali o Edu, né, da Tradência, né? Tem sim, Edu. Um horário bom de operar, principalmente o SDJPY, tá? Que eu opero, eu gosto do SD e gosto dos pares que tem JPY, tá? Tanto o GBP como o Euro, o SDJPY e o EURUSD. Tá? Eles têm horário bom, sim, a partir de umas 9h30, 10 horas da noite, horário de Brasília, ele baixa bastante o spread porque entra liquidez, tá? Então, tem os horários. Ele fica bom até ali pela meia-noite, tá? 1h da manhã, e depois entra um spread mais alto, porque aí as melhores bolsas, né, começam a fechar. Mas 4h da manhã, tá? Começa a Bolsa de Londres com a Ásia, e é muito bom. Aí o pessoal opera muito esse horário, estamos falando do horário do Brasil, tá? Então tem muita gente que opera das 4 até meio-dia ali, porque é um horário que fica com spread legal, porque daí entra a Bolsa de Nova York, tá? Às 9 horas, se não me engano, 8 horas, tá? E então, assim, já entra muita liquidez no mercado, então o spread abaixa bastante. Então, horário bom é das 9 da noite até meia-noite, 1h, e depois 4 da manhã até meio-dia. Mas se você pegar para começar a operar o Forex 8 da manhã, é legal também, vai estar com o spread baixo, e até uma meio-dia. Depois, como começa a fechar todas as bolsas vindo desde a Ásia, aí a parte da tarde não é muito legal o Forex, mas também dá trade sim, tá? Não é para deixar de operar. Tem situações ali que depende de análise gráfica, eu opero sim às vezes à tarde, tá? Então é condição de mercado. Eu gosto muito de montar posição, às vezes, à tarde, né? Porque, às vezes, assim, quando vou fazer um trade mais longo, à tarde é um ótimo momento para você, às vezes, pegar ele numa posiçãozinha ali, né? Isso. Boa de fazer um swing. Mas isso é um papo para daqui a pouco, né? Vamos para o gráfico? Vamos para o gráfico? Vamos. Então, assim, galera, quem quer começar, tá? Eu recomendo, então vou falar de novo aqui, tá? Tem que ler a apostila, pelo menos a Baby Pips, tá? Tem em português também, e tem a Naked Forex em português, tá? São as duas melhores apostilas que tem por aí, tá? E recomendo que vocês leiam e releiam ela pelo menos 2 vezes. Se tiver que ler 3 vezes, leia 3 vezes. Ela tem mais ou menos 400 páginas, mas você vai ter um panorama completo, tá? De como funciona o mercado Forex. Ela é bem detalhada, tá? Então, assim, fala até de indicador ali, tá? Mas, assim, a gente vai ver tela limpa aqui,
tá? Somente com a análise gráfica aqui, padrões, linhas de tendência, tá? E eu recomendo dominar padrões de candlestick, tá? Candle a candle, combinação de candle e figuras gráficas, tá? Na internet tem, tá? Tem disponível. Eu acho que eu até já coloquei no grupo do Mente de Trader e depois eu coloco de novo. Eu tenho todo esse material, tá, gente? Eu tenho todo esse material aí, tá? Então, assim, ó, lição do básico. Vocês têm que ler essa apostila, tem que ler o Trading the Zone, tá? Tem que dominar a candlestick. Aí já é para qualquer mercado. Se vocês... Aliás, Vini, deixa eu dar um recado, pessoal. Aliás, o pessoal do clube já sabe, né? Trading the Zone, a gente está fazendo o Bibliotrader lá no clube. Olá. E estão todos gravados, né? Aliás, foi hoje, né? Quarta-feira, 1h, quem é do clube. O Eric está fazendo lá a leitura, capítulo a capítulo, explicando cada capítulo lá com o pessoal. E então tá lá, né? Quem é do Clube Mente de Trader tá lá com esse material já. Para a galera que já tá no Forex, já baixou a plataforma. Para quem conhece, existem plataformas online. A TradeView é a mais usada no mundo, tá? Que faz análise técnica e você pode logar a tua corretora na própria plataforma. Você faz a operação direto na plataforma. Eu não uso, tá? Usei muito pouco. Eu uso o MetaTrader, tá? O 4 e o 5. Tá? Atualmente eu estou usando mais o 5 porque o 4 também ele vai sair de linha em mais ou menos 3, 4, 5 anos aí. No máximo vão tirar o MetaTrader 4. Então já baixa o MetaTrader 5, tá? No YouTube tem aula, tem configuração de ordens, tá? Não é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Trade aí, no Profit, né? Profit Chart aí, mas assim, não é nada absurdo para quem já conhece o mercado. E para quem não conhece, então estudem, baixem, né? Escolha a corretora ali. Né, as duas melhores que a gente conhece aí, eu vou falar porque é o que eu tenho conta, tá? Mas pode pesquisar. Eu uso a IC Market, tá? Que é uma corretora ECN, então as ordens são digitais, elas entram eletronicamente, então você não tem perigo de delay de ordem, de stop. E eu uso a Active Traders, né? Que é lá em Londres, que é bastante usada também. Ela tem muitos ativos, tá? Não tem só o Forex, tem outros, tem muito índice, tem muito, né, CFDs, tem tudo, né, tem ouro, tem todos os ativos aí de metal, né, tem muita coisa. Eu recomendo, estudem, consultem, pesquisem sobre a corretora, tá? Eu tô falando a que são mais usadas, você não é obrigado a usar nada do que eu tô falando aqui, é só você pesquisar, tá? Eu tô citando exemplos, tá, de pessoal usa muito esse market, principalmente quem é scalper, né? Então, no meu caso também. Então, assim, são corretoras com muito know-how aí, com muito, assim, experiência de mercado e tem muito produto bom, né? Então, assim, defina a plataforma, tá? Cria conta demo e começa, né, a ver como é que é esse mercado aí, né? A gente sabe que, né, eu já deixei aqui, o que nós temos que verificar no Forex, calendário econômico. Isso aqui tem que andar junto com vocês, conforme o par que você escolher. Por exemplo, eu comentei na outra semana, vocês têm que definir uns 4 ativos e estudar eles, tá? Por exemplo, o Euro-USD, o USD-JPY, vocês podem pegar o GBP-USD, pode pegar o Euro-JPY, o GBP-JPY é muito bom, tá? Então, assim, eu recomendo vocês escolherem uns 4 ativos e sempre operar em somente um, para começar, tá? Então, assim, aqui vai ter aqui, por exemplo, então se eu vou operar GBP-USD, olha só, 1h10 da manhã, né, aqui são hoje, vamos ver, já aconteceu essa notícia. Vamos ver as de amanhã, você tá vendo? Eu posso filtrar que notícia. Ó, amanhã tem bastante notícia, ó, 5h30 da manhã, como a Bolsa de Londres abre às 4, ó, tem notícia importante do PIB, então isso mexe com a moeda, tá? Isso mexe com aquele par que você vai operar. Então, assim, vocês têm que estar sempre ligado nesse calendário econômico. É importantíssimo. Espera a notícia meia hora antes, meia hora depois, sai fora. Sai fora. Deixa parar a volatilidade do preço, né? A gente vai mostrar aqui depois, mas tem que acompanhar. Eu vou operar a GBP, olha quanta notícia o GBP tem amanhã.
Então, assim, é porrada no preço, tá? É porrada. Principalmente quando tem 3 cabeças, ó. Quando tem 3 cabeças aqui, 3 marcação, é que ó lá, tá vendo? Volatilidade esperada alta. É que é notícia que vai mexer no mercado. Aliás, daqui a pouco a gente pode abrir o GBP USD para a gente dar Isso, uma nós vamos fazer olhadinha, isso. né? Isso, tá vendo? E aí eu vou te mostrar onde no gráfico aconteceu notícias já de outros dias, tá? O que acontece com o preço. Tá, ó, 9h30 da manhã a gente tem notícia no dólar. Então vai balançar também. E isso influencia o nosso dólar aqui, né? O payroll que acontece toda sexta-feira de cada mês, do primeira sexta-feira de cada mês, é uma notícia que a gente sabe que mexe muito no dólar e mexe também no índice, né? Então, assim, tem que ficar ligado nas notícias daquele par que você escolheu operar, beleza? Voltando para o gráfico aqui, tá? Então a gente pode dar uma olhada aqui até no euro, né? Que esses dias aí deu, ó, tá vendo o euro aqui, ó? Isso aqui é notícia, gente, ó. Tá vendo? Aí que entra, deixa eu até pegar a canetinha aqui, que eu gosto da canetinha aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá vendo? Aí que entra, tá? O que eu falo, teoria de Dow, tá? A notícia começou aqui, ó, tá vendo? Rebentou para baixo, teoria de Dow, preço desconta tudo. Então ele deu uma notícia aqui, no próximo candle, na próxima hora, que eu estou no gráfico de 1 hora aqui, já voltou tudo, tá vendo? Já voltou tudo e voltou para o padrão normal dele, aonde ele tinha que continuar o movimento. Então, assim, espera, sai fora, sai fora. Então, eu tinha uma linha de tendência aqui. Com a notícia, rebentou para baixo, ele veio buscar esse fundo. Tá vendo? Ele vem buscar os pontos que lá na frente, ó, aqui que ele ia buscar esse ponto. Então, o gráfico ia fazer todo esse movimento, tem um estudo para isso, romper aqui um suporte forte para depois vir buscar esse ponto aqui. O que aconteceu com a notícia? Ele veio direto. Aí o preço desconta tudo. Se vocês estudarem teoria de Dow que eu comentei, o preço retorna aonde ele tinha que estar. É sempre assim. Até o payroll, quando dá a notícia lá, a porrada, você vê que o preço volta aonde teve a notícia. Então, assim, sai fora do horário de notícia, não operem notícia, tá? Se não sabe, não operem. No caso, a Patrícia, ela gosta. Então, tem que saber operar. Você tem que saber programar as suas ordens aqui, tanto para cima, como, né, para venda, como para compra. Existe uma técnica para Vini, isso. deixa eu falar uma coisa importante sobre notícia, né? Que é importante, que tem a ver com mindset, que é o seguinte: quando você decide operar notícia, a notícia ela tem uma possibilidade de ganho? Tem, mas ela também tem um risco maior. Então, não é só uma questão de você saber, você tem que saber, você tem que ter conhecimento e você tem que preparar o seu mindset, ou seja, você tem que estar muito bem psicologicamente para aceitar uma possível perda na notícia. Então, assim, nem toda notícia ela vai te dar um gain logo, entende? Então, você tem que estar preparado. Por quê? Porque, às vezes, o mercado já está pré-fixado, né? Ele já precificou aquela notícia. Às vezes, o mercado, a notícia é defendida, então ela teria um efeito, por exemplo, de cair a moeda, mas os bancos centrais, enfim, que têm interesses os interesses dos países faz aquilo ali ser barrado. Então, na hora da notícia, muita coisa acontece. Então, para você operar notícia, além de você ter conhecimento, óbvio, você também tem que estar preparado para as consequências. Por quê? Porque senão muita gente quebra a conta aí, porque acaba tendo um loss e aí não segura psicologicamente esse loss. Eu quis só fazer esse adendo porque eu acho muito importante quando as pessoas... Porque na notícia Exatamente. você tem um gain grande e as pessoas olham para a notícia só para o gain e esquecem que quando você tem, quanto maior o ganho, você tem que aceitar maior o o risco, risco. né? Exatamente. Tem que aceitar o risco daquele momento que pode acontecer. Então, você tem que entender o que está acontecendo, né?
Aí você vê, ele primeiro ele dá uma porrada para cima e depois ele vem para baixo. Então tem o ponto certo de você colocar o teu stop loss, tem o ponto certo de você pregoar as tuas ordens para uma notícia de impacto. Então tem que ficar ligado nisso, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente tem uma range aqui, tá? A gente tem uma range operacional definida, tá? Eu não considero quando tem rompimento falso, tá? Eu não considero esse ponto aqui, ó. Quem vê minhas análises, eu não considero esse rompimento aqui, tá? Eu considero o engolfo que aconteceu aqui. E por que eu marquei essa caixinha? Porque olha só os pontos, como ele respeita ali na frente, depois que o preço vem fazer a correção, exatamente nos pontos de acumulação. Então, existem pontos de acumulação que o preço sempre vem buscar. Olha só, eu estou traçando esse pedacinho aqui, ó, de acumulação depois de um movimento que o preço fez assim. Depois que ele fez o quê? Uma queda, uma tentativa de pullback e a força estava maior na venda, tá? Então o que aconteceu? Ele rompe o fundo aqui e vem embora. Então eu defini essa range aqui como a minha range que eu vou operacionalizar aqui na frente. E olha só os pontos. Dá uma olhada nos pontos. Quando eu marco a distorção de preço aqui, distorção de preço, vocês vão, quando vocês estudarem bastante candlestick, é a sombra que o candlestick deixa aqui com o fechamento. Eu trabalho muito esses pontos de sombra com fechamento de candle. Olha só, a notícia veio cravado, acelerada, né? O preço veio acelerado pela notícia nesse ponto. Quando ele retorna, olha só, ele retorna rápido, depois de umas 4 horas, ele vai fazer um rompimento falso. Aí eu tenho que olhar aqui, ó, aonde que o preço vem, aonde que eu tenho topo aqui atrás, tá vendo? Eu vou olhar sempre onde tem topos e fundos. O preço, ele busca mínimas e máximas, sempre. Então, eu marquei esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui era a minha range operacional. Então, olha o que acontece quando ele vem buscar esse ponto. Aqui ele faz um rompimento falso, aqui muita gente estopa, tá? Aqui é uma manipulação de mercado, por quê? Porque eu tenho um ponto aqui, ó, vamos recapitular. Então, eu tenho essa range e tenho esse ponto aqui, tá? Eu tenho essa range e tenho esse ponto aqui, tá? Isso aqui é exatamente para fazer as máximas, né, maiores e mínimas menores. E depois ele vem no ponto, tá vendo? Ele vem no ponto que ele tinha que fazer para te dar a venda. Então, primeiro ele faz a galera comprar e te estopa. Aí depois ele cai. Aí depois você vem aonde? Você vem no ponto que ele tinha como aonde teve o engolfo, aonde começou o movimento de rompimento. E ele respeita esse ponto, tá vendo? Esse engolfo aqui, ó, foi aonde deu a entrada aqui. Então, você vai ter paciência dele chegar nos pontos para você pegar essa venda aqui. Aonde que ele vem? O teu alvo é no fundo. Depois ele faz o quê? Outro rompimento. Tá vendo? Então, ele vem buscar o quê? Mínimas e máximas. Aí ele faz um rompimento. Você tem que olhar se ele tem algum ponto aqui atrás. Ele tem, né? Ele tem um ponto aqui atrás. Na verdade, o euro USD, ele tem até um gap para fechar nessa região que eu marquei aqui, tá? Ele tem um gap para fechar aqui, mas assim, nesse ponto aqui, ó, ele respeitou muito bem o primeiro suporte. E ele tinha onde? Aonde aconteceu o engolfo aqui, eu marquei aqui, ó. Então, isso chama oferta e demanda. Então, isso aqui é uma range grande, porque eu estou no gráfico de 2 horas agora. Então, ele busca esses pontos. Aqui não foi um ponto de pullback forte, então o preço veio lá de uma queda, ele tentou corrigir. Quando ele não consegue corrigir, quando ele não passa dos 50%, ele marca o teu ponto de resistência. E isso aqui chama oferta. Por que aconteceu essa queda aqui? Porque é onde teve mais vendedores aqui. Então você vê que os compradores tentaram aqui e não conseguiram. Os vendedores, em seguida, já conseguiram e fizeram a agressão aqui, ó, tá vendo? Venderam. Beleza, você tem um suporte aqui. Depois o que acontece? Ele vem buscar de novo esse preço aqui. Mas aí você já tem uma faixa de oferta definida pelos vendedores. E é onde acontece toda a queda maior. Aí ele rompe fundo. Quando ele rompe fundo, você espera... Aonde que você vai sair quando rompe fundo? Quando rompe fundo, você vai botar a tua linha de tendência aqui. Você vai botar a tua linha de tendência aqui. Onde é que eu saio no trade? Quando ele rompe minha linha de tendência.
A linha já diz, linha de tendência. Então, se você tem uma técnica de oferta e demanda que respeitou, você esperou acontecer e você fez a venda, nem que seja aqui, porque teu stop está aqui em cima, se você vendeu aqui, ó, você vai esperar ele vir te pagar, você pode fazer uma parcial aqui, que é o que acontece. Olha só como é importante o fechamento do candle com a distorção do preço. Se você puxar essa range operacional aqui, olha só os topos e fundos ali na frente, como ele respeita. Então, assim, aqui era meu primeiro alvo, mas eu posso respeitar e devo respeitar a minha linha de tendência. Então, eu posso realizar um parcial aqui e ir com outra parte do meu contrato até ele tocar na minha linha de tendência. Aí eu saio do trade. Mas eu já realizei mais ou menos 1/3 ainda do preço. Então, isso é leitura de gráfico. Isso é você entender o contexto que o preço está fazendo e esperar o ponto de você fazer a tua entrada. Então, se você olhar aqui, nesse ponto aqui, ó, ele está nitidamente numa tendência de baixa. Aí você tem que ter o alinhamento do gráfico, você tem que estar entendendo o que está acontecendo. Então, a partir desse ponto aqui, eu posso traçar um canal. Olha só, ele respeitou o meu canal, tá vendo? Ele respeitou o meu canal e agora está buscando, entendeu? Essa linha de tendências aqui, ó. Então, quando que eu saio da minha tendência? Quando ele rompe a linha de tendência. Quando ele romper a minha linha de tendência principal, aí a conversa é outra. Uma coisa que vocês têm que observar, todo preço, com toda estrutura, não interessa o ativo, Você tem que observar topos e fundos mais altos. Topos e fundos mais altos, ele está na tendência de alta. Quando que ele quebra a tendência? Quando ele quebra a minha linha de tendência e faz fundos mais baixos. Então, aqui ele estava vindo de um fundo mais alto. Ele fez um fundo mais baixo, quebrou minha tendência. Agora, eu tenho que esperar a confirmação. Ele pode fazer um rompimento falso e voltar para esse ponto aqui, ó, e retomar a tendência. Então, tem que aguardar a confirmação desse ponto aqui. Está vendo? Agora, ele não pode... Vini, essa é uma hora em que muitos traders, né, acabam não tendo essa paciência. Esse é um dos grandes problemas, vamos dizer assim, que aí é na minha parte de comportamento, né? Na hora que você está fazendo essa análise, e aí a gente fala isso muito, né, nas salas lá no clube, a gente bate muito nisso. Vai fazer um pullback, quebrou a tendência, ou é um pullback, o que é aquilo ali? Muitas vezes você não pode adivinhar, é um momento em que você não tem como adivinhar. Então, você tem que fazer o quê? Esperar, o que o Vinícius falou. E esse é o grande erro, né? Porque, principalmente o trader ansioso, quando a ansiedade não está controlada, ele entra, porque às vezes esse pullback, às vezes ele fica ali, o preço fica ali ranhetando, né? Ele fica ali na briga, né? Se vai, se fica, se sobe, se desce, o que faz? Porque, na verdade, estão realmente ali interesses brigando, compradores e vendedores estão brigando ali. E aí é um momento em que você tem que ter o comportamento, o mindset psicológico forte, para que você espere a confirmação. Existem confirmações técnicas que vão definir o ponto certo de você entrar nesse caso. Isso aí. Então, olha só, tá vendo? Eu tracei um ponto aqui, tá? Claro que a gente está falando de um gráfico diário, então é para quem é swing trade, mas podia ser um gráfico de 5 minutos, de 10 e 15, não interessa, tá? Não interessa o gráfico que é. Interessa a análise que você está fazendo naquele gráfico. Então, se você observar aqui os topos e fundos, tá? Ele veio fazendo, né, fundos mais baixos, fundos mais baixos, fundos mais baixos. Rompeu um fundo relevante. Deixa eu pegar a caixinha aqui que é melhor. Ele rompeu um fundo relevante. Então, ele está renovando o fundo. Se ele está renovando o fundo, ele continua, vou até mudar a cor aqui, e aqui, ele continua, tá? Na minha tendência de baixa. Eu tenho que respeitar essa linha aqui, e muito. Eu tenho que respeitar essa linha aqui, mas ele está chegando nela. Então, eu vou respeitar essa linha aí
que é a minha tendência de baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele está renovando fundos. Está renovando, renovou. Opa, está formando um fundo mais alto aqui. Então, ele pode estar buscando a reversão da tendência. Pode estar buscando a reversão. Só que eu tenho um fundo relevante aqui. Eu vou esperar ele chegar nesse ponto. Ele pode fazer isso aqui. Ele pode bater nessa linha ou nesse fundo que ele está formando, para daí buscar a linha de tendência principal. Então, ele vai fazer outro teste. Olha o alinhamento de topo com linha de tendência. Isso sempre tem a confluência nos gráficos. Sempre. Se você faz o alinhamento correto, a sua confluência vai ser um topo ou um fundo que formou lá atrás, na esquerda, e ele vai dar a confluência aqui. Então, você vai esperar esse ponto. Aqui é o ponto que, se ele formar um fundo mais alto a partir daqui, reverteu a tendência, gente. Então, vocês podem falar, dar nome para o que for. O que é uma tendência de baixa de alta? É simplesmente topos e fundos mais altos. A partir do momento que ele quebra a sua linha de tendência, faz um fundo mais baixo e confirma, não passa desse ponto, mudou a tendência. Agora, existe também a possibilidade do quê? Desse preço aqui, a hora que ele mudar a tendência, e ele está vindo uma tendência há muito tempo ali, o que ia acontecer? E ele quebra aqui, ele faz um rompimento falso, e ele fica lateralizado. Aí é a famosa consolidação, que o pessoal teme. O que você tem que olhar numa consolidação? Você não vai olhar nem topo, nem o fundo que ele rompeu, rompimento falso. Você vai olhar a última range. É assim que se opera trade range. Você vai esperar chegar na resistência e você vai esperar chegar no suporte. Não tem mágica. Isso aqui, você tem que olhar o topo e fundo anterior. O rompimento falso dos dois lados, você ignora. Então, o pessoal não fala isso, ninguém explica isso. Simplesmente você vai tradear a range última, que foi da tua tendência. Aí, qual o momento que eu saio dessa trade range? A hora que você pode pegar esse último topo aqui e marcar aqui. Quando ele começa a tocar 1, 2, 3, 4 vezes, ele vai dar rompimento, gente. Aí você vai olhar qual que é o próximo fundo. Aqui. Então, ele vai vir testar esse ponto. Ele pode vir fazer o reteste. E aí ele vem confirmar a tendência de baixa. Olha só, deixa eu só Isso é estrutura de preço. Deixa eu só falar uma coisa para quem está assistindo aqui. Você gravou isso? Não gravou? Volta depois e assiste, porque isso que o Vini acabou de falar, tem muito curso pago, e pago caro, que não ensina isso. Gente, isso salva vidas, viu? Quando o mercado fica lateralizado por dias, às vezes, tá? Não, Vini? Eu estudo muito estrutura de preço, tá? Muito price action, muito movimentação do preço, formação de figura, padrão. Eu estudo muito isso. Então, assim, para entender exatamente o movimento do preço. Então, o preço nada mais é que ele fazer fundos a mais altos, topos mais altos, até o momento que quebra. Ou ele vai lateralizar aqui, que é a fase do que? De distribuição, tá? Quando ele faz a acumulação aqui, quando ele vai vendo uma tendência de baixa, ele entra em aceleração, aí ele faz a distribuição, depois ele entra na tendência de baixa, que é o downtrend, tá? E depois ele começa tudo de novo aqui. Claro que nessa metade do caminho aqui vai existir os pullbacks, né? Vai existir, né, os rompimentos que ele vai vir testar uma máxima, aí ele vai vir testar uma mínima, mas ele está na tendência de baixa. Vocês entenderam? Então, tem que estudar gráfico, tem que estudar padrões de candle, tem que estudar a teoria de Dow para juntar tudo isso e você tomar a decisão para entrar no teu trade. Mas que nem aqui, ó, eu que sou grafista, aqui para mim tá claro. Quem conhece isso aqui? Isso aqui é um oco, gente. Clássico, padrão. Rompeu, voltou a testar e deu alvo. Querem medir o alvo? Como é que se mede alvo aqui de um oco? Então você tem o ombro esquerdo, cabeça, ombro direito e rompeu. Você pega nessa faixa aqui, você pega essa medida onde tem a média aqui e você projeta ela para onde? Para baixo aqui, é onde vai dar teu alvo. Só que ele vai te tirar, ele vai fazer pullback. Mas você sabe que já deu o padrão de confirmação. Para quem conhece figura, isso aqui já confirmou.
Então é você ter a paciência do preço vir te pagar no alvo. Ele Aí vai dar tem que alvo. ter bastante paciência, porque você está num diário, não é isso? Você Sim, está num vamos imaginar diário. que isso é 5 minutos, 10 minutos. Que eu falei, não Isso. importa o tempo gráfico, Não, eu quero importa, dizer né? só porque, às vezes, isso eu já vi muito, né? Já muito trader que passou por mim, e aí faz o seguinte: ele olha isso no diário, e aí ele fica com com aquela coisa na cabeça. Tá fazendo um oco, vai dar um alvo aqui. E aí, como ele é ansioso, ele não tem a paciência de fazer a operação ali que ele está vendo. Aí ele vai para o de 5 minutos e fica toda hora entrando na operação, achando que ele está indo lá para o alvo. Mas, como você falou, num gráfico de 5 minutos, antes dele chegar naquele alvo do diário, ele vai subir, descer, te estopar e fazer várias coisas. Então, é importante você entender o que você está lendo e ter a paciência e controlar a ansiedade para que você possa botar a estratégia da sua operação de acordo com aquilo que você está vendo e não com aquilo que você deseja que aconteça. É bem diferente, parece a mesma coisa, mas não é. Ó, tá vendo? Aqui é o que eu estava exatamente comentando, né? Ó lá. Aqui tem uma clara tendência de alta. É óbvio, todo mundo sabe que depois de um movimento assim, tá? Depois de um movimento assim, ele vem fazer a correção. A correção geralmente é 50% do movimento. Se vocês pegarem a FIBA aqui, tá? Eu só uso 50%, tá? Ele fez a correção. Então, você espera ele fazer o quê? Retomar para a tendência. Se ele passar de 50%, ele vem buscar aonde ele tentou reverter a primeira vez. Ele não veio e ele continuou a tendência. Continuou. Aí entrou naquela fase que eu te falei de distribuição, de trade range. Então, olha só, se você ignorar esses pontos aqui que teve rompimento falso, olha o que sobrou ali. Não sobrou exatamente uma trade range para você operacionalizar? E baseado onde? Na primeira trade range que tem aqui? É isso que eu falei. E é assim. Então, se ele faz a parte de acumulação, de congestão aqui, o nome que for, ele vai fazer isso. Quando que você vai sair da tendência aqui, que ele vai retomar a tendência? Quando ele romper a tua trade range, que é esses pontos aqui, tá vendo? E você vai esperar ele buscar esse ponto aqui. Por quê? Aqui é um ponto que o preço veio testar. Então você vai esperar o rompimento desse ponto aqui. Você vê que o primeiro momento ele vem e ele tenta buscar o rompimento aqui. Não consegue, é porrada para baixo. Aí qual que são os seus próximos alvos? Topos e fundos anteriores. E olha como ele vem, para aqui, volta a testar. Qual que é o seu próximo alvo? Fundo. Ele vem, para aqui, rompe, volta a testar. Por que ele volta a testar? Por causa dessa acumulação aqui, ó. Você tá vendo? Isso é estrutura de preço. Onde que ele vem depois? O último fundo, que é o fundo do pullback principal. Isso vocês podem fazer para 5 minutos, tá? Só estamos dando um exemplo aqui. Então, aqui ele rompe de novo. Quando ele faz um rompimento falso, não vem buscar esse ponto, ele retorna para testar a máxima. E aí, automaticamente, ele confirmou o quê? A tendência de baixo. Ele já não veio buscar o ponto de ruptura. Ó. Quando ele não vem buscar o ponto principal da onde foi o rompimento, quando ele não vem buscar esse ponto aqui, ó, onde tem a ruptura, quando ele não vem buscar isso aqui, ele confirma a tendência de baixo. Agora, você vai ter que ter a paciência de esperar esses pontos, cara. Se você não tiver a paciência de esperar os pontos, você não vai pegar trade. Você vai entrar ou atrasado ou você vai estar adiantado. Aí você vai estopar porque você vai ficar com medo do preço fazer um simples teste do movimento anterior de 50%. Tudo que o preço faz, ele testa para confirmar. Tudo. Então, se a gente for olhar mais de perto aqui, vamos olhar essa range aqui? Ele fez uma tentativa de pullback, não fez? Ele veio buscar 50%? Não. Então, ele continuou a tendência. Agora, onde é que o preço vem fazer o pullback? Nesse ponto aqui. Olha só lá para frente. Eu estou marcando na caneta aqui, gente. E não estou nem marcando do jeito que eu faço com precisão. E olha os pontos que você tem de trade aqui. Você está vendo? Então, assim, o preço vem buscar aonde ele tentou reverter. É sempre assim. Quer ver outros exemplos?
fez uma range. Não tem um candle aqui que tentou reverter? Um candle aqui? Vamos marcar esse candle lá para frente para ver o que aconteceu junto com a distorção? Então, você olha os próximos movimentos. Um candle tentou reverter e desceu. Onde é que foi feito o pullback? Aonde tentou reverter. Olha só onde eu marquei. Acabou, gente. É isso aí. E olha aonde que deu tua venda aqui. Aqui. Porque ele respeitou um único candle aqui atrás. Um único candle que você marca ele assim, exatamente assim. Quando ele fecha fora do engolfo que aconteceu aqui, tá a tua venda. Isso é para dólar, para índice, para óleo, para petróleo, para ouro, para prata, não interessa o ativo. Para Bitcoin. Para tudo, principalmente Bitcoin, que respeita muito a análise técnica. Então, assim, ó, o preço, ele vem buscar esse ponto. E se você olhar aqui, onde é que foi o rompimento? Será que é coincidência? Justamente no ponto que ele veio fazer o pullback? Não, isso é price action. Isso é oferta e demanda. Existem técnicas para isso. Agora você tem que esperar o ponto para tu pegar essas ranges aqui. Ô, Vini, deixa eu falar uma coisa importante, uma coisa interessante, né? Essa questão do price action, né? Eu também sou uma apaixonada por gráfico limpo, né? Como você. A gente opera muito parecido, na verdade. O que acontece? A ação do preço, o que está por trás da ação do preço, gente, é o comportamento humano, é a decisão humana. E a decisão é o comportamento, é o psicológico humano ali, mesmo que operados por robô, porque quem define o robô, quem programa o robô é um ser humano, baseado em dados que foram coletados do comportamento humano. E por isso é que tem a precisão. A precisão ela se dá porque ali é o retrato da tomada de decisões que estão acontecendo no mercado naquele momento. Tem indecisão, tem congestão, porque compradores e vendedores estão brigando e, naquele momento, o preço está sendo negociado, por isso tem indecisão. Tem uma tendência, por quê? Porque tendência de alta, porque tem muita gente achando que vale a pena comprar aquele ativo, investir naquela moeda que está forte naquele momento, por qualquer motivo. Então, essa precisão, porque eu vejo muita gente, às vezes as pessoas falando que por que gráfico? Porque gráfico, como se gráfico fosse um desenho, uma pintura, um negócio vindo do além. Gente, aquilo ali é apenas uma representação gráfica do comportamento humano, dos traders, sejam eles institucionais, sejam eles robôs, não importa, baseado na tomada de decisões num retrato de tempo, ao longo do tempo. Né? Eu acho importante falar isso, por quê? Porque as pessoas, às vezes, duvidam da precisão da análise técnica, análise gráfica, né? Dos padrões de figuras e de candles, porque elas, às vezes, não param para pensar o que aquilo está representando, o que aquele gráfico está representando, né? Então, é sempre bom a gente lembrar o que é aquilo naquele momento, né? É a representação gráfica da tomada de decisões dos traders ao longo do tempo. Vai lá, Vini, pode continuar. Entendeu, galera? É isso aqui, ó. Depois o preço... Se ele largar uma sombra aqui, ó, melhor ainda. Por quê? Justamente porque esse cara aqui, ó, engolfou um candle que tentou reverter. A gente sabe que doji é um candle que tenta reverter. Então, olha as marcações que eu fiz aqui. Eu peguei um engolfo aqui, olha a tua venda aqui. Eu peguei um engolfo aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó. Peguei um engolfo aqui, de uma tentativa de reversão, olha a tua venda aqui. Tá vendo? Eu peguei outro rompimento de engolfo e marquei aqui. Olha essa retração, olha a tua venda aqui. Aí você tem que esperar ele fazer o pullback para dar a tua venda. E aí você tem que ter uma rejeição, né? Aí é leitura de padrão de candle. Isso aqui é os caras tentando comprar e os vendedores tendo mais força. Nada mais que isso.
A sombra importa, o tamanho importa, ou a cor do candle importa. Tem gente que fala que não, mas importa sim. Porque tudo é uma combinação, é uma sequência de negociações que está acontecendo no candle, que você tem como fazer a leitura e por ali fazer a tua entrada no trade. Entendeu? Então, vocês têm que seguir o que as instituições, as grandes instituições fazem. O que os bancos fazem? É oferta e demanda. Então, eles esperam chegar aonde que teve mais contrato aqui? Você não concorda que foi aqui? Então, beleza. Então, ele vai tentar fazer um pullback e não vai conseguir. Aonde? Aonde? Aí você vai olhar a distorção de preço. Tá vendo? Ó, tem uma até mais precisa aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó. Ele vem exatamente no ponto aonde teve a briga. E aí te deu a venda. Então, onde tem força de compra ou de venda, é onde ele veio buscar. Olha que exemplo aqui, ó. Olha que exemplo legal aqui. Você não teve um engolfo aqui? Depois vocês vão entender. Você não teve um engolfo aqui? Vamos zerar tudo aqui. Olha só. Você pega da distorção até a base. Você teve um engolfo aqui, não teve? Então, você teve uma força de compra aqui. Beleza. Então, você traçou a tua linha aqui, manteve a tendência. Como teve engolfo aqui não teve bastante comprador? Vocês concordam comigo? Aqui teve muito comprador. Deu tua range operacional, rompeu o topo, né? Não pode ter muita esperança que o preço vai embora. Tem que ver como ele começou a marcar já o teu ponto de reversão. O primeiro candle que já tenta reverter, você já tem que ficar esperto. Tá? O primeiro candle que tenta reverter, você fica esperto. E outra, ele engolfou aqui, então ele marcou que já ia vender. Então, quando ele dá indecisão no mercado, olha só, tá vendo? Você tem indecisão no mercado. Você tem que olhar o último topo aqui. O teu rompimento foi aqui, não foi? Onde é que ele veio buscar contrato? Aonde teve o início da tua compra forte. Depois faz o quê? Ele faz uma tentativa, aí você olha aonde teve acumulação. Olha só, daí o que aconteceu aqui? Aqui ele engolfou. Então, olha onde ele vem testar. Olha a precisão disso. E aonde que ficou mais forte aqui? A venda. Ele engolfou de novo. Aí, se você olhar para trás aqui, no ponto de engolfo, olha só, mais uma coincidência. Não, é isso. É assim. É matemático o negócio. É preciso. É no pavio que ele vem buscar. É no pavio que você faz a leitura da decisão que o preço simplesmente ele fechou no mesmo nível do topo anterior e você tinha um ponto aqui que ele tinha que passar. Ele não passou. Aqui está a tua venda. Então, é assim que você vai fazer suas entradas no Forex. É leitura de contexto, leitura de price action, combinação de figuras, entendeu? E analisando candle a candle, analisando o que está acontecendo. Para acabar, que já está acabando, né? Já tem uma hora que a gente está aqui. Passa muito rápido. Eu não acredito, passa tão rápido. Vamos lá no GBP-USD para a gente fazer uma rápida análise, rapidinho aqui? Olha lá, eu estou no gráfico de uma hora, já tenho marcação. Olha só os pontos, tá vendo? Isso aqui é notícia, ó. Isso aqui é notícia, onde é que ele vem buscar o ponto? Tá vendo? Se você olhar para trás, foi o ponto que deu mais briga aqui, ó. Foi aqui. E olha que interessante. Vou até aumentar aqui o candle. E olha que interessante. Por que eu marquei esse ponto aqui? Porque foi o ponto que ele engolfou. Você tá vendo? E o que o preço vem buscar? Ele vem buscar aonde tinha mais contratos para decidir. Só que como foi notícia, ele já foi lá, já retraiu e já voltou. Então ele está numa fase aqui de acumulação. Então ele está fazendo o quê? Está testando. Deixa eu até aumentar aqui no diário aqui. Até porque amanhã saem muitos dados, né? Então o preço ali vai estar ali mesmo acumulando, esperando. Exatamente. Por que ele acumula? Às vezes pré-notícia, notícia forte, do jeito que tem amanhã por causa do Brexit, essas coisas todas, vai acumular, eles vão esperar. E vai acontecer loguinho, né? 5h30 da manhã, né? Peraí que deve estar atualizando aqui, ó lá. Tá vendo? Então lá, ele veio buscar exatamente esse ponto aqui, ó. O que a gente pode esperar? A gente pode fazer uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui que teve distorção, tá vendo, ó? A gente pode esperar e a gente marca o quê? A gente pode marcar, tá vendo que aqui teve uma pequena acumulação? A gente pode marcar esse ponto onde teve um pullback maior, tá vendo? Olha só,
Deu certinho aqui? Não, é matemática, é assim mesmo, tá? E a gente pode definir o quê? Os 50% desse movimento. Tá vendo onde acumulou aqui, onde tem a primeira tentativa de reversão com topo? Você marca esse ponto aqui, ó. Pronto, tá definindo meus trades. Eu defino onde é que eu vou operacionalizar. Isso aqui tá ao vivo, ó. É o gráfico rolando, só que ele tá no diário. Você viu que ele já teve uma rejeição aqui? Ele pode continuar esse padrão aqui, ó. Isso aqui é um padrão de bandeira de baixa. Ele vem buscar onde? Vem buscar esse ponto aqui. Ele tem que esperar a confirmação. Ele pode vir buscar esse ponto aqui para depois dar alvo aqui. Tá vendo? Mas por que eu estou marcando esse ponto aqui? Né? Por que eu estou marcando esse ponto aqui? Porque aqui, ó, aqui foi onde teve também um movimento que ele tentou reverter. Então eu posso marcar isso aqui como meu alvo. Tá vendo? Ele pode buscar esses pontos aqui de preço. Aí eu espero o quê? Fechamento do candle, confirmação. Se ele não vir buscar 50% aqui, ó, você tá vendo a distorção de preço aqui? Se ele não vir buscar, ó, vou até tirar daqui, eu vou pegar esse pavio aqui, ó, tá vendo? E marcar aqui, ó. Se ele não vir buscar esse ponto aqui, cara, a porrada é para baixo. Por quê? Aqui é distorção de preço, ó. Aqui teve briga, tá vendo? Fechamento de candle aqui, ó. Se você olhar para trás, teve fechamento de candle aqui, ó. Tá vendo? Então é onde, por isso que ele tá parado aqui agora. Então, conforme a notícia, ele vai buscar esses pontos ou esses pontos aqui. Então eu posso deixar a ordem preparada, que se ele não passar desse ponto aqui, tá vendo? Ó, ele tem que vir fazer o teste dos 50% do candle anterior. Se ele não conseguir passar desse ponto aqui, eu posso já deixar minha ordem de uma sell limit aqui, ó, de uma ordem de venda aqui, e eu posso pegar a notícia que pode vir buscar esse fundo e pode vir buscar aqui também. Nada impede de vir testar esse ponto aqui, ó. O preço faz o que ele quiser. Tudo pode, né, Vini? Tudo pode. Lembrando disso, né? Entenderam, galera? É isso aí. Isso é muito estudo, é entender estrutura de preço, né? Entender contexto do mercado, é entender o que o preço fez, é vocês olharem, entender teoria de Dow, né? Teoria de Dow é o quê? Fundos mais baixos, fundos mais baixos, fundos mais baixos. Fundo mais alto, confirmar, se confirmar aqui, ele pode vir aqui e fazer um fundo mais alto aqui. E se ele fazer fundo mais... Acabou. Ele vai fazer o quê? Ele vai inverter a tendência. Isso é teoria de Dow. Topos mais altos, fundo mais baixo. Entendeu? E você tem que combinar todas essas técnicas, ferramentas, análise do candle, tamanho da sombra, padrão de formação, doji, padrão de reversão. Por que ele não passou desse ponto aqui? Ó? Olha que interessante. Tá vendo? Por que ele não passa desse ponto aqui? Por causa simplesmente desse dojizinho aqui, ó. Desse dojizinho de nada aqui. Deixa eu pegar a caixinha. Para a gente encerrar aqui. Ó. Simplesmente por causa desse doji, se você traçar uma linha nele, olha só. Nenhum candle fechou acima dele. A porrada é para baixo. Aí, quem é grafista, no meu caso, que faz a leitura de uma acumulação dessa e sabe que isso aqui é um alvo de bandeira, você vai pegar esse trade. Acabou. Isso aí é uma flat flag. Beleza, galera? Estudem, estudem, estudem e se dediquem. Não é em 6 meses, não é em 3 meses, é muita dedicação, é uma preparação de uma profissão se você escolher ser trader. Então não adianta acelerar, não adianta pular etapa que você não vai pegar o entendimento que precisa. É dedicação 110%, é o que eu faço nas lives, é o que eu falo nas lives. Vamos parar de compartilhar a tela para a gente poder fazer fechamento, né? A gente está em considerações finais aqui, já passamos do horário, muito bom. Gente, foi muito bom esse negócio hoje, né? Muito bom, Vini, não foi? Eu adorei, eu espero que vocês tenham gostado tanto. Isso aí é uma... eu passei teoria para vocês entenderem o movimento do preço, tá? Não é fazer trade, não, é para vocês entenderem como é que o preço movimenta. Tá? Estrutura de mercado, ciclo de mercado, entendeu? Exatamente. Isso aqui não é vídeo de call, não, tá, gente? Isso aqui é estudo. Nem pode. Nem pode. É estudo.
tudo. Então, presta atenção aqui para você entender como é que o mercado funciona, para que você possa tomar melhores decisões, para que você aprenda a ver o gráfico, para que você aprenda qual é o comportamento que você deve ter, de ter paciência, de olhar mais o que o gráfico está dizendo, ao invés de ficar supondo o que ele vai fazer, né? E esse é um dos motivos que a gente está fazendo essa série aqui no Forex, porque o Forex é sempre um motivo de muitas dúvidas, pelo menos para mim, as pessoas perguntam muito, sempre me perguntaram E a gente muito. quer mostrar que é possível, né? Você vê que não é muito falado Forex no Brasil porque a gente não tem a cultura de investidor, mas isso está começando a mudar e se depender de mim eu vou mudar muita coisa ainda, porque eu tenho muita técnica que não tem no Brasil, que eu estudo de fora, que ninguém mostra aqui. Então, assim, a gente vai procurar mostrar o máximo possível aqui de entendimento de uma maneira simples, né? Que nem falou, é descomplicar o Forex, é mostrar que é possível sim, só que a gente criou muito viés, principalmente pelas porcarias que fazem de marketing por aí, entendeu? E a gente acha que só existe a B3 na vida. Gente, sim, tem muita coisa aí diversificada no mundo dos investimentos investimentos de renda variável, tá? Exatamente. E tudo é assim, essa questão de ser fácil, ser difícil, ser bom, ser ruim, tem dois fatores que você tem sempre que ter em mente. O primeiro é conhecimento. Se você não tem o conhecimento suficiente, sempre será difícil. Até fritar um ovo, se você não tem conhecimento, se torna muito difícil, né? E se você vai fritar o ovo pela primeira vez, você corre sério risco de sair queimado, né? O ovo estalar e te queimar. Então, o conhecimento é a primeira coisa. E a segunda coisa que está dentro, está contido no conhecimento, é o autoconhecimento. Você tem que saber quem você é, tem que saber qual é o risco que você está disposto a correr, que o seu psicológico tolera, como é que está a sua ansiedade, se é algo que você tem que trabalhar ou não, como é que você é em termos de disciplina, de dedicação, se você tem um plano, tudo isso junto é que vai fazer dar certo. Exatamente. Essas apostilas que eu falei, Naked Forex, Baby Pips, tá? Alinhada com Trading the Zone, tá? Alinhado com conhecimento técnico, gráfico e candlestick, cara, porque dentro dessa apostila tem gerenciamento, tem mindset, tá? Claro que você tem que ler muito, tem o Clube Mente de Trader para ajudar nisso, tá? Alinhar a técnica com mindset, tá? Então, assim, mas ali já vai te dar o norte do que você precisa fazer. E outra, prática, prática, prática e mais prática para você entender o movimento, pullback, tentativa de rompimento falso, entendeu? Formação de figuras. Então, é praticar, gente. Ninguém domina uma profissão, uma arte, qual seja o que for, sem prática. Não existe isso, né? Se você pegar piloto de Fórmula 1, o tanto que eles treinam cada pista, mesmo sendo o mesmo calendário todo ano, eles treinam exaustivamente em simulador da pista para saber o ponto de freada, ponto de aceleração, é milésimos de segundo, não é centésimo nem décimo, é milésimos que os caras calculam para frear. Então você imagina quanto tem que treinar para chegar nesse nível. E detalhe, né? Depois que o cara se torna campeão mundial, ele continua treinando, né? Ele não para de treinar, não, porque ele conseguiu... Ele tem que treinar mais, porque é fácil escalar a pirâmide, mas descer da pirâmide também é muito rápido, viu? Exatamente. Então é sempre melhoria contínua, é isso que a gente fala sempre. E isso acontece com o teu gain. Às vezes você tem aquele gain lá que você dá um susto, que você ganha o que você não ganhou durante mês, você ganha num trade, aí no outro dia você entrega. Por quê? Aí você não usou gerenciamento, você não zerou a cabeça, você não usou mindset e não usou a técnica de gerenciamento de risco para isso. Exatamente. Então fique esperto. Gente, olha, hoje acabou, mas amanhã tem Trader Connection. Eu e o Vinícius estaremos aqui junto com o Edu, com o Caio e com você, eu espero, né? Tá gostando da série? Não deixa de dar o seu like, de compartilhar. Se você está gostando muito, compartilha, porque assim você ajuda a gente, ajuda o canal e ajuda um trader, seu amigo que tá aí. E quem não entendeu essa parte de lote aí, de coisa assim, cara, nessas apostilas tem tudo explicando um lote inteiro, um lote fracionado, micro lote, tá?
tem que estudar, gente. Tem que estudar. Tá, então, vai ficar gravado? Aí... Sim, está gravado. Aqui no canal tem uma série, uma playlist Descomplicando Forex. Lá você vai achar o episódio 1 e esse episódio daqui a pouquinho, né? Só o YouTube lá fazer lá os Paranauê lá que ele tem que fazer e já vai estar lá. É isso aí, né? Vamos agradecer aí a galera. Espero ter mostrado um pouco do que pode ser feito. Gente, qualquer um é possível, tá? Só que existe dedicação para isso. Então, obrigado, espero que tenham gostado e eu ter mostrado de uma maneira simples. Eu sei que é rápido, eu falo sem parar, a Patrícia tem que me interromper porque eu fico tão vidrado no gráfico, porque, cara, é o que eu gosto, entendeu? Então, assim, eu não paro mesmo. A gente fez um aulão num domingo, a Patrícia falou, chega, já tinha 3 horas de aula. 2 horas e meia, né? 3 horas, né? 3 horas, exatamente. E ela, para, Vini, chega. Cara, quando a gente, né, chega no ponto que você gosta do que você está fazendo, cara, você não mede esforço, horário, você simplesmente faz, entendeu? Exato. Então, gente, é isso olha, que está acontecendo. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, 1h40, são quase 2 horas da manhã, mas quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente vai embora. Vini, obrigado demais por você estar aqui com a gente. Tamo junto. Amanhã a gente está junto aqui de novo. Obrigada a você que ficou comigo. Amanhã é outro capítulo, é outra história. Outra história. Obrigada a você que está vendo gravado. Se você gostou, semana que vem tem mais, então já coloca aí na agenda. Já vem com as dúvidas aí, já vai perguntando, tá? Que a gente vai tentar responder. Boa, boa. Você que tem alguma dúvida... Coloca no chat lá também, lá nos comentários, pergunta lá que eu respondo. Exatamente, coloca aqui nos comentários que a gente responde, o Vini responde, coloca lá, que se a gente não responder aqui no comentário mesmo, semana que vem a gente está aqui e responde você, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Tchau!